Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem pra mais um programa do canal do Clóvis. Eu sou o professor Castelano e eu tô aqui que ouve. O que dizer da empolgação deste homem? Me deixa, porra. Ele se sacudiu todo. Não, eu tava vendo o Castelano se expressar e tá o Clóvis assim. Calma. Segura, cara, segura. Meu medo era bater no microfone. Ai, eu sou o professor Castelano, tô aqui ao meu lado do meu amigo Brian. Já me conhece também. Oi, tudo bom? É ao lado do Brian, o patrão, o dono da porra toda. O meu nome tá aí no logo do programa. É isso. No programa de liderança, não sou líder de nada. Não, meu Meu nome tá aí, é isso. E vinheta. Canal do Clóvis. Bem, como você já deve ter visto em algum lugar aí no título. Ele aprendeu, Viu? finalmente ele aprendeu. Tô nessa agora. Hoje a gente vai falar sobre True Crime, né, cara? É um gênero que a gente tem evoluído muito, tem se expandido muito. Mas antes, Brian, o que é esse gênero que a gente tá falando aí hoje? Hoje é fácil, é Google Tradutor, né? True Crime é crime verdadeiro, basicamente é isso. E acabou, valeu, obrigado. Mas, na real, assim, a ideia do gênero True Crime é porque tem a ver com uma produção cultural, né? Assim, filme, documentário, série, podcast também, que eu acho que é uma outra geração aí que tá fazendo isso. Sim. Que tá interessado em contar casos criminais reais, né? Que ocorreram de fato. E a ideia do True Crime é você reunir ali auto de processo, matéria midiática, depoimento de pessoas envolvidas e organizar aquela história de modo narrativo, né? Contando com certa coerência. Também brincando um pouco com o jeito de funcionar de um suspense, né? Que é você deixar a informação escondida para gerar no público uma certa expectativa sobre o que vem aí. Então, algumas reviravoltas de caso criminal, né? Assim, às vezes a pessoa que você já sabe que ocorreu um crime, aquela pessoa tá presa, foi condenada por aquele crime, mas isso é o que a gente sabe hoje. Você não sabia que no meio do caminho ela, sei lá, tinha sido absolvida, e aí depois reuniram outras provas e conseguiram condenar. E aí o True Crime, ele recompõe todo esse cenário para poder falar um pouco sobre isso. E além de ter toda essa questão de montagem narrativa, também tem a ver com elencar esses casos que ocorrem nos países, né? Isso é uma cultura muito norte-americana, a gente vê que isso acontece muito forte lá, mas que o Brasil tem importado cada vez mais. Então a gente tem visitado vários casos famosos, assim, midiáticos e até históricos, né? E recontado eles para trazer não só o caso criminal e trazer também o contexto social, político Daquela época, que está ali para entender que coisas levaram aquelas decisões jurídicas, médicas, legais e tudo mais. Pô, eu fiquei pensando aqui agora, tu foi falando, é um bagulho que eu não tinha pensado. Vai voltar o Linha Direta agora. É verdade. Que é o Linha Pedro Direta Bial. era Pedro o Bial True agora. Crime, né? É isso que eu pensei. Era o Marcelo Rezende, né? Era o Marcelo Ele Rezende. começou lá, Mas eu né? acho que ali tinha muito de ficção. Mas eu acho que de alguma forma eles pegavam casos reais. Eles pegavam casos reais. Dava uma fakeada na hora de fazer ali a reconstituição do crime. Ele criava a narrativa que o Brian Mas tá eu falando, acho né? que antes disso ainda tinha. Já tinha Não, mas aí algumas coisas. tu me quebrou muito. Não, é porque porque eu ia- antes do Linha... Eu não lembro de nada mesmo. Então, eu ia falar do caso PC Farias, que foi um mistério na época, isso nos anos sim, 90. Mas aí é meio que investigação série midiática. mas eu acho que... Oi? Teve, não, desculpa. Teve muita coisa sobre o caso PC Farias, que é um mistério até hoje. Sim, eu particularmente não lembro muito. Mas, cara, assim, o True Crime, pra mim, ele chegou muito forte nos últimos tempos, que foi, pra mim, dos últimos casos, o maior, que é o caso do menino Evandro. Sim. Que era Do Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki, isso, né? que aí saiu, foi pra Globo pra montar, teve minissérie, teve uma série documental. uma minissérie e tal. documental, E aí, aquilo acho que foi o ápice da parada. E começou como um podcast de produção independente. né? Sim, Isso, total. Só que assim, o Ivan, ele se dedicou real, tipo, a estudar o caso, a ler todos os processos, Ele ler levou aí todos os uns autos. 4 anos só em cima disso. Porque é quase era um doutorado era que o uma cara ideia, fez. era uma ideia de fazer, se não me engano, eram 7 ou 10 episódios. O tem 20 e poucos episódios. São 36. 36 aí. De 2 horas de duração em média. Exatamente. E aí com leitura de processo e tal. E aí tu me falou uma coisa que é muito louco, né? Porque assim, eu fiquei lembrando aqui agora que eu ouvi recentemente um da Globoplay, que é o... Caraca, Caso Marins, alguma coisa. Pico dos Marins. Pico dos Marins, negócio Que do escoteiro lá. Isso, do escoteiro Marco Aurélio, que é um moleque que desaparece. E aí tu falou que o cara, tipo... Não, ele cria uma narrativa escondendo alguns fatos que vai... E aí ele muda totalmente no último episódio. Ele muda radicalmente a parada porque ele revela uma coisa que ele já sabia desde o começo.
que ele foi deixando umas pistas que ele resgata lá e a gente não pegou. Então é isso. Isso é um ponto interessante, porque o quanto desses materiais, assim, que eles abordam casos reais, a gente sabe, claro, até pelo tema, mas o quanto disso não é colocado ficcionalmente ali nessas narrativas que eles criam, né, nesses programas documentais, para deixar a coisa toda interessante, né? Porque eles fazem parecer, tem alguns, por exemplo, aquele da casa da mulher A Mulher da Casa Abandonada. É ótimo esse programa. É muito bom. E aí, é outro que teve uma repercussão enorme sim, também. Muito grande. E aí ele vai contando num desenrolar como se fosse uma ordem cronológica, mas que na realidade não é. Sim. Né? Então há ali muita edição de fatos, de colocar coisas que aconteceram antes de jogar pra frente para deixar a trama mais interessante, mais... Para vender o produto, né? Para vender o produto. E para prender, porque assim, é uma série, não é uma tacada só. Então ele precisa ir guardando elementos pro final e criando, né, todo um clímax para que mantenha aquela... E é engraçado porque todos os programas que a gente citou até agora são caras excepcionais em contar histórias. Chico Felice é muito bom contando história. O Ivan Mizanzuki é ótimo. E o Marcelo, alguma coisa, esqueci o nome. Também, é Marcelo alguma coisa. Que o Mizanzuki participou ali da produção. Ele ajudou na direção ali criativa do negócio. E é ótimo, porque eles criam de fato. Mas assim, a gente pode dizer, eu fiquei pensando aqui agora, né? A gente tá falando sobre o boom que tá tendo agora. Mas a origem, onde a gente pode ter essa origem do True Crime? Dessa exploração midiática. Na Bíblia, porque eles estavam contando a história do assassinato de Caim e Abel. Mas foi muito fundo a parada, tá ligado? Assim, você ter relatos de crimes reais, né, como uma coisa de entretenimento, vamos dizer assim, ou seja, de você ter a reunião de um caso que ocorreu e contar ele, estruturar ele em uma narrativa coerente e poder transformar isso em uma divulgação, digamos, pública, isso existe ali, assim, tem como você ver isso desde o século XV, XVI, porque você tem essa coisa de registrar um caso criminal e divulgar ele como se fosse uma curiosidade ou mesmo um alerta para a sociedade em relação àquilo que aconteceu ou que está acontecendo. Então você encontra assim, relatos criminais, claro que em literatura, né, a mídia ainda era muito voltada para o texto. Sim, claro. Isso tem tudo a ver com o desenvolvimento da imprensa, né? A ideia de você poder imprimir materiais, coisa que não tinha antes do período moderno, ali início da Idade Moderna. Você começa a ter esses relatos de casos criminais que alguns ficcionistas vão se envolver também. Então você vai ter escritores de ficção que vão se interessar por causas criminais para poder escrever aquilo ficcionalmente, poder propagar. E isso veio correndo pela literatura, vamos dizer assim. O Aloysio Azevedo, por exemplo, que é um escritor do naturalismo no Brasil, um dos romances dele, que é o Casa de Pensão, foi baseado em recorte de jornal de um crime que tinha acontecido. Aquilo foi material, o Aloysio viu e falou, pô, interessante. E transformou num romance. Só que ele romanceou, então ele pegou o caso e ali ele embutiu várias coisas que ele criou. Ele usou como base só, ele né? Ele pegou base, e falou, beleza, aconteceu isso aqui, caraca, eu tenho uma... Dá pra encaixar aqui. Mas está muito associado a essa ideia de narrativa policial, né? Então, muitos casos reais inspiraram narrativas ficcionais. Então, dá pra imaginar que Agatha Christie, Arthur Conan Doyle devem ter visto isso muito na sua época e pegaram coisas ali, misturaram elementos para transformar. Né? Para se basear e criar aí elementos que são vendidos como ficcionais. Aí são ficcionais, ou até exatamente. Baseado em fatos reais, mas aí já abre um espaço para uma licença poética de que o cara vai alterar aqueles fatos ali. Porque assim, botou baseado, foda-se. E nem foi nesse caso. Não foi. Mas tipo, baseado em fatos reais. Mano, se o maluco deu uma topada na vida real e eu botei isso, é baseado. Eu posso contar qualquer coisa ao redor. É isso. Você tem uma desculpinha ali. Você já tem um gatilho pra criar a tua narrativa. Mas eu acho que esses podcasts que estão surgindo, e canais no YouTube tem vários também. Também, eu acho que eles passam uma imagem de que é uma coisa muito mais real e muito menos adicionada de elementos ficcionais. Porque isso vende. É isso, essa é a realidade. A forma como é vendida isso aqui é real. True crime. Não tem ficção aqui. Eu tava ouvindo agora eu não lembro agora, que era sobre True Crime também, e entrou num bagulho meio espiritual, meio de uma explicação meio assim, sobrenatural. Eu falei, caralho, mano. Tipo, é um crime real, mas como com espírito, tá ligado? Tem uns que colocam, que levantam essas hipóteses também. Não, mas levantar a hipótese é uma coisa. Ele tava ali ele seguindo como fato. aquele caminho como fato, tá ligado? E aí, pô...
Sim, pra mim porque o lance do true crime é justamente essa ideia do true, né? Que é o verdadeiro, ou seja... Truzão. Dentro do vocabulário do metal, né? O true é um cara que é, de fato, aquilo. Mas assim, o true crime ele se arvora nessa ideia do verdadeiro, mas a gente tem que lembrar que o jeito de contar a narrativa já é uma escolha, né? Então o fato de ser true crime é que o crime foi real, mas o jeito como você tá vendo e acompanhando aquela estruturação narrativa não é necessariamente o jeito como as coisas foram, até porque a vida é muito mais caótica e muito mais cheia de furos do que a ficção quer. A vida não respeita a cronologia dos fatos. É isso, é uma loucura a vida, né, cara? E aí, eu acho que isso... Na verdade, até dizem que a grande diferença da ficção para a realidade é que a ficção precisa fazer sentido. A vida é caótica. Por isso, talvez que a gente se interesse tanto pela ficção, porque ela nos traz pelo menos aqui... A gente já teve uma conversa sobre isso. Eu não lembro qual episódio, porque a gente falou sobre exatamente... Acho que foi sobre BBB. Sim. Lá atrás. Caraca, mas tem muito tempo. Tem muito tempo. 2020. Foi na época do BBB da Juliette, Carol 2020, Conká, não foi? 21. A segunda 21? primeira temporada? Segunda. Porque agora a gente eu tô terceira. chamando essa de segunda. Putz, eu tenho que nomear todas as capas. Então... É porque a gente teve um primeiro momento. A primeira fase com o Neto, a segunda fase só em áudio, e agora tá na terceira com áudio e vídeo aqui na Casa da Utopia. Cara, é isso aí. Subiu aqui o crédito agora. Com a maneira que subiu aqui. Um oferecimento Casa da Utopia. Oferecimento Casa Utopia. Mas aqui, muito louco isso que a gente tá falando. E, de fato, a gente tem consenso de que explodiu nesses últimos anos. Assim, programas de YouTube, podcast, livro, cara, tudo que você possa imaginar. Tanto é que virou o caso do Menino Evandro, virou um livro. Né? O Ivan Mizanzuki lançou um livro que eu ia até comprar, mas meu cartão recusou na época. Quando é que eu achava triste. E ganhou peso midiático ao ponto de ser divulgado em comerciais na Globo em horário nobre. Sim, pô, isso. Sim. E aí, beleza, vamos lá. A gente tem esses programas... Cara, eu tenho minha opinião, mas assim, patrão... Por que você acha que isso faz tanto sucesso? A molecada hoje em sala de aula é vidrada nisso. É viciada. Não, porque um cara foi e matou tal pessoa, e aí ele tava preso, só que aí descobriu que ele era inocente. O cara... E isso aconteceu. Tipo, as pessoas fazendo investigação. Por exemplo, o caso do Pico dos Marins. Durante a investigação pro podcast, a polícia militar abriu o inquérito novamente. Porque ele trouxe uma informação que ele não tinha averiguado. Tá ligado? E aí eles começaram a escavar locais que esse cara levou como uma informação. Sim. Porque falou, pô, o cara tinha um filho que tinha um problema, um distúrbio ali, ele era uma pessoa com deficiência e tinha um problema psicológico não tratado, psiquiátrico não tratado, era agressivo em alguns momentos. E, pô, como é que vocês não tinham investigado isso antes? E o cara desapareceu também, no mesmo pico. Caramba. Ele sumiu. E aí, eu falo, mano, como é que vocês nunca investigaram isso? E aí, esse cara, é por isso que a minha molecada adora, porque os caras conseguem bolar a parada. Tipo, mano, como é que vocês deixaram passar? Como é que você faz isso? É muito legal que ele fez a pergunta pra mim, ele mesmo respondeu agora. Não, porque pra mim não é. Eu entendi. Na minha opinião, não é por isso que faz sucesso. Mas a molecada gosta disso. Mas é uma coisa maneira. Mas o não próprio caso Evandro, ele tem um plot twist, digamos assim, enorme, que o Ivan revela no episódio 25 lá dos 36. Ele consegue um material inédito que não tinha conhecido até agora e que muda completamente o entendimento do caso. E aí, assim, juridicamente ainda, tá rolando aí processo de revisão criminal. A revisão parece que foi negada pelos juízes lá do Ministério Público de Curitiba, mas aí o caso ainda está sendo disputado, ou seja, era uma coisa dada como certa. Encerrada, e que graças à investigação no podcast aquilo acabou gerando um novo interesse sobre o caso, né? Então agora você tem gente que sai em defesa. Isso eu acho do caralho, tá? Isso eu acho sensacional, porque é tipo, mano, um cara, assim, não é uma equipe. Às vezes, obviamente, tem uns 3 ou 4. Com a ajuda de gente ali. O Ivan contou com algumas pessoas especializadas para aquilo dali. E assim, mas beleza. Não é o sistema policial, não é o sistema investigativo. E o cara, às vezes, desvenda as coisas. E ele consegue mostrar um furo do próprio Estado. Porque no caso do Evandro é basicamente isso. Assim, o assassino real do Evandro não é conhecido. É isso aí. Essa é a parada. Não é conhecido. E o que impressiona é o como isso, sendo feito por alguém que não é do sistema, não é do Estado e tal, como isso aproxima aquilo do ouvinte, do espectador, porque é um cara qualquer ali, poderia ser eu, você, que tá fazendo aquela investigação e que botou abaixo a investigação de pessoas
Teoricamente gabaritadas. gabaritadas, teoricamente, para fazer aquilo. Teoricamente. E aí eu acho que isso tem um pouco... E aí, respondendo a sua pergunta, acho que isso tem um pouco do fascínio de aproximar uma coisa que é ficcional do mundano ali para ele, porque, caramba, olha só, cara, essa reviravolta. É como se eu pegasse a vida real, que é chata, cheia de furos, né, como a gente comentou aqui, e tornasse ela fantástica, incrível. Sim. Porque a forma como aquilo é contado, né, e como derruba os sistemas e tudo mais, é incrível, é fantástico. Porque parece que todos os eventos naquela história levavam para aquilo. Né? Quando não é assim, a vida das pessoas é cheia de outras demandas, cara, cheia, que não né? cabem naquela história. É né? isso. Não, e também você vai resumir toda essa história, colocar ela numa ordem narrativa que gera esse interesse. Porque se você for analisar, por exemplo, o caso... ter a vivência daquele caso, por exemplo, até quem estivesse fazendo essa investigação naquela época em que aconteceu. Não era tão interessante porque ainda não tinha todos os fatos. Não tinha todos os elementos. Para juntar né? e montar esse caso interessante. E é muito fácil, assim, olhar para o passado com os óculos de hoje, né? É muito fácil a gente olhar uma coisa que aconteceu e falar, porra, mas como é que pode o cara fazer isso? Pô, é óbvio que deixou passar. Mas a gente tá falando de uma outra perspectiva, de um outro momento, e a gente não tava no fuzuê ali. Porque tu imagina um fuzuê que é, por exemplo, sei lá, o caso do moleque Marco Aurélio. Marco Aurélio, eu acho. Marco Aurélio. É Marco Aurélio, acho né? que é Marco Aurélio. Porque tem um irmão que é gêmeo dele, e aí, enfim, isso me confunde. E aí, pô, imagina um fuzuê, o moleque desapareceu na trilha. Sem deixar rastro, sem levar carteira, sem levar nada. Caçaram tudo e nada do moleque. E, mano, tu imagina a cabeça dos investigadores. Mano... Como é que você... De onde você parte, né? É isso. Pra onde você vai. Cara, e aí fica rodando em círculo ali. Então é muito fácil pra gente olhar aqui. Sim. Mas eu acho que tem uma coisa... Brian, por que você acha que faz tanto sucesso? Desculpa. Eu ia falar aqui, mas o patrão já falou. Eu acho que faz sucesso porque as pessoas... querem saber da vida das outras. Eu acho que, assim, claro que não é... delas. Não é nem da vida no sentido assim, fofoqueiro, não é isso. Mas eu acho que com a internet, a vida pessoal, comum, banal das pessoas virou assunto. E eu acho que o True Crime faz muito sucesso porque, em algum nível, é a vida banal. Claro que tem uma roupagem narrativa, claro. Ficcional ali que tenta sustentar. E que são ótimas. E que são boas roupagens, mas é a vida comum das pessoas, né? Então, acho que muitas vezes um crime, por exemplo, ficcional, totalmente ficcional, um roteirista pensou aquela história, atores encenaram e tudo mais, e contar aquela história não vai ter o mesmo ganho que a vida real das pessoas, porque é isso que a gente consome mais do que a ficção hoje. Se parar pra pensar, claro que em algum nível tudo é meio ficcional, porque tá cada um editando sua própria vida. Mas a impressão que nos causa é que o story que você tá postando é a sua vida, pô. Sem filtro, é você ali e tal. Então, quando uma história é sobre algo real e é crime, porque o crime tem esse fator do estranho, que é algo que eu quero repelir, ao mesmo tempo é algo que eu quero entender como funciona, eu acho que isso é o que faz o sucesso do True Crime. Assim. Pô, boa. Eu vou muito por esse caminho aí, e só pra acrescentar, eu acho que tem uma coisa no True Crime que eu acho que é o bagulho do seguinte, é um crime, às vezes um crime, tipo, muito absurdo. Por exemplo, como é que é o nome daquele hotel que tem em Skid Row, nos Estados Unidos, que acharam... Sim, fizeram um documentário da Netflix. Que é ótimo também na Netflix, que encontraram o corpo da mulher na piscina, mas ninguém sabe como ela chegou lá. Na caixa d'água? Na caixa d'água, desculpa. E aí ninguém sabe como ela chegou lá, ninguém tem vídeo disso, nada. Vê ela discutindo com com nada, tá ligado? E aí foi um dos casos que foram pra questão lá do... Espiritual, E aí... Tipo, eu fico olhando isso e fico... Aquilo me causa... Caraca, mano, que loucura isso. E esse estranhamento desse crime, ao mesmo tempo, me causa uma segurança. Eu sinto aquela adrenalina, mas eu estou no meu conforto do lar. Eu sinto aquele caos por exemplo, uma pessoa foi lá e esquartejou a outra. Causa uma parada, mas eu estou sem segurança. Comigo não acontece isso, porque quando tem esse rótulo de real, aconteceu, eu fico, caralho, isso aconteceu, maluco, não é ficção. Então, mas não aconteceu comigo. E eu acho que tem muito isso. Mas pra mim, claro, o fato de ser real me deixa mais assustado. Mas você tá seguro em casa, de alguma forma. Porque eu acho que o terror tem muito disso. Porque o terror tem muito disso. Tem. A gente gosta de terror pra caralho. A gente toma um susto, a gente fica cagado, mas aí... Pô, tô em casa. Isso, mas aí a gente vai pra um lado, pelo menos pra mim, né? E aí, minha interpretação pessoal é de que quando eu vejo um filme de fantasma, de alienígena... foda-se, não existe. Porra, beleza, não existe. Eu vou me assustar ali, mas depois foda-se, não existe, tá tranquilo. Agora,
Quando aparece ali no começo, baseado em fatos reais. Aí fudeu. Aí fizeram um filme do Chupacu de Goianinha aí. Mas, assim... Caralho, Chupacu de Goianinha. Como seguir, né? Tu nunca ouviu isso? Eu já ouvi falar. É isso. Cara, mas que alienígena filha da puta, né? Veio lá do cara do caralho pra chupar o cu ali. Não, tem um outro aqui que eu não sei se... Eu vou falar aqui, se vocês acharem que é pesado, eu censuro, que tem o papacu da bunda gorda. Papacu da bunda. Eu não consigo nem falar. Ai, meu Deus do céu. Ai, mas quando eu vejo a notícia do chupacu de Goiânia, eu fico, ainda bem que eu não tô. Mas quem garante que ele não pode vir até aqui? Ai, meu Deus do céu. Caralho, mas tu tá com medo foda mesmo. Cara, quem garante que eu tô É real, bicho. Se a parada é real, Quem tem aconteceu cu lá, tem pode medo, né? acontecer. Já disse o ditado. Ah, vai tomar no cu. Não, melhor não. Em Goianinha. Em Goiânia. Ah, meu Deus do céu, eu perco muito a linha às vezes, é foda, eu vou muito longe. Você que tá em casa aí, meu amigo, minha amiga. Desculpa, primeiramente. Caralho, voltando, True Crime e de Chupacu de Goiânia. Eu não vejo como a gente não poderia chegar lá, com certeza, assim. Tava tudo previsto. Caralho, e aí o foda é que tá nós três perdendo a linha aqui. Falei, caralho, o Diogo deve estar olhando a gente com a cara de cu puto da vida. Aí eu olho pro Diogo, o Diogo tá se acabando de rir também. Eu falei, tá tranquilo. Eu tô olhando aqui, ele parece que tá puto, não sei. Acho que já passou do... Já passou, já. Porque passou. passa rápido, ele não entende que a gente fica rindo o tempo todo. Não. Ai, caraca, mano. Enfim, mentira. e aí, eu acho que tem... eu acho que tem muito dessa parada do tipo... Pô, é igual terror, por exemplo. Sim. O terror tem uns estudos sobre isso. O que faz a gente gostar de terror? É essa adrenalina, é essa sensação de caraca, vai dar merda. Mas eu tô no sofá de casa. Pois é, mas aí tem o que o Clóvis colocou que eu acho muito interessante, que é assim, é real, então já é um grau diferente de o que tá com... O que foi? Eu não sei se o áudio saiu, mas quando você abriu aí a garrafa, fez um... Saiu? Que barulho. Como é que é o nome? Aquele bagulho de... ASMR. ASMR. Ai, meu Deus. ASMR de garrafa abrindo. Foca no Castelo bebendo agora, esse momento. ASMR do Zeca Pagodinho. Babou a barba toda agora. Não, foi ótimo. Voltando. voltando. Sobre a questão. Sobre a questão do True Crime, por que ele ganha tanta atenção? Já fizeram estudos, esses... Era esse estudo que você estava lendo antes do programa? Não, nem é. Esses podcasters, enfim, que produzem, né, as emissoras, os streams e tal, o público que mais consome conteúdo de True Crime são mulheres, não são os homens. É mesmo. E aí vão fazer assim... Pô, eu li sobre isso, pode crer. Eu li sobre tentar isso. fazer analogias e até mesmo perguntar para mulheres por que elas assistem mais True Crime, assim, por que elas gostam tanto. Eu tenho várias amigas que consomem. Eu particularmente tinha reparado. não me interesso. Não, eu já tinha visto que várias amigas minhas acompanham, mas eu nunca associei, é para um público mais feminino. Inclusive, tem vários que são ancorados por mulheres no YouTube. Exatamente. Sim, tem Da vários. Carol Moreira. Tem o dos modus operandi. o mais a famoso. Carol e a Mabê, né? Pra mim, o mais famoso Sim, é ele e é comandado por duas mulheres. Né? Exatamente. E você tem várias outras mulheres no YouTube que fazem isso. Sim. Gente no TikTok que conta rapidinho alguns casos. E por que o público feminino tem tanto interesse nesse tipo de mídia? Porque, em geral, é a vítima da história. São mulheres. Se a gente parar pra pensar, os casos de True Crime, em geral, tem mulheres como vítima. E aí, assim, eu acho que tem um quê aí, nesse lance de segurança e medo ao mesmo tempo, esse sentimento ambíguo que é, eu vou ver isso aqui porque eu vou aprender alguma coisa com esse conteúdo para perceber padrões, para entender comportamento. Muito bom, muito bom. Né? Quase, tipo, um ficar ligado, entendeu? Então, muitas mulheres, eu já conversei com algumas amigas que eu conheço e tal, até a Sara mesmo, assim, embora ela fique um pouco assustada com o True se Crime... é amiga, você conhece.
Hã? Porque se é amiga, você O conhece. que eu falei? Amiga eu conheço. Você quer mandar o Chaves agora, e como é? Não, de fato. Mas assim, conversando com algumas amigas e com a Sarah, o interesse eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Eu quero entender como é que esse cara chegou nisso, como é que esse crime aconteceu, porque em geral as mulheres são as vítimas, em geral é sempre sobre alguém que cometeu um estupro, cometeu um tipo de violência de morte mesmo, um feminicídio ou coisa do gênero, e a partir daí é que a história vai avançar. Então, ou a mulher é a vítima, ou a mulher ela é colocada como criminosa também, no caso até do caso Evandro, por exemplo. Sim. As mulheres foram as principais apontadas bruxa, como bruxas de Guaratuba e tal. Isso aí. Então acho que tem um fator aí de gênero, né, um recorte de gênero interessante, que é as mulheres olharem para isso como uma espécie de vou ficar ligada, né? Tem um aprendizado aqui. Pô, é interessante isso. E de fato, eu tinha até lido uma parada da Dark Side. Eles fizeram um artigo sobre isso e aí eles tocavam sobre essa questão das mulheres serem quem mais consome. Até mesmo os livros. Sim. É verdade, a Darkside publica vários livros hoje em dia relacionados a crimes reais também. E as mulheres são as que Eles mais têm uma consomem. editoria só disso. Dark Side. Patrocina. Você que tá aí nos vendo ou nos ouvindo, patrocina nós. Tio Chico. Tio Fala com o Chico? É. Familiares. Não, Tio Chico. um dos sócios. Fala, tio Chico. Então, é isso. Você é o cara do contato, pô. Então, tio Chico, corta pra mim aqui. Tio Chico, porra, nosso podcast aqui é legal, a gente falou bem de vocês aqui. A nossa base é literatura. Vamos conversar? Vamos tomar aquele chopinho lá de novo? Vamos Cara, falar aquele sobre o chopinho patrocínio. lá de novo. Lá de novo, olha Pô, aí. que isso, já tem aí. Ouvindo o Clóvis falar, eu lembrei daquele meme do currículo, que tem um Word aberto assim, moço, me dá um emprego, por favor. Foi esse nível aí. Apesar que o Clóvis ele não conhece, ele conhece o cara que faz a voz do Clóvis aí. olha aí, outro olha rolê, aí. outro rolê. Cara, então assim, é maneiro a gente entender isso, mas eu fico pensando, esse convívio com casos bárbaros, esse convívio com a violência, que tipo de influência a gente pode ter, cara? Porque eu fico pensando o seguinte, é óbvio que nós somos do Rio, assim, o Rio é violento, é um ponto, isso é um fato. Por exemplo, na sexta-feira, 4 amigas estavam no portão em Nova Iguaçu e na hora que pararam o carro, veio um cara com uma arma, apontou pra elas pra assaltar. Uma delas, se no pânico, partiu pra cima dele. Caramba. É, uma loucura. Então, assim, é uma violência real muito próximo da gente. O que aconteceu? Desculpa, eu fiquei curioso pra saber se tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem com as meninas e tal. A arma possivelmente era falsa e tal. Porque uma delas achou que era falsa, entrou em pânico e partiu pra cima, assim. Porque a irmã que tava na mira, uma loucura. Assim, muito... tenso. Tenso demais. E é ruim essa violência. Será que essa violência, essa forma de fetichização da violência, ela vai fazer bem pra gente? Ela vai trazer lucros pra gente? Eu fico pensando muito isso. Porque a gente normaliza algumas coisas. A gente normaliza, por exemplo, a pessoa, sei lá, cortar o membro dela, de dividir pela cidade, se dividir pelos locais, abrir uma criança e tirar os órgãos. Cara, eu fico pensando o quanto isso é bom, sabe? O quanto isso vai influenciar. Consumir isso, né? Porque assim, mais uma vez, por que eu comecei a ler, por exemplo? Qual era o meu objetivo? Era fugir da realidade. Minha realidade era uma merda, minha realidade não me contemplava, a vida era um caos, como ela é, porque a vida é um caos, a gente tenta organizar. Castelano aí, caos. A gente tem que começar a fazer o bingo isso. do Castelano. E é isso. É verdade. Aí, Sara, ó o bingo aí, ó. E aí, eu acho que há assim, a fuga pela literatura para tentar colocar esse caos numa linha, numa lógica ali de ordem. Sim. E aí, eu fujo da realidade no escapismo. Lembrei o episódio. O episódio do escapismo, lembrei. É o nosso 3º episódio, eu acho. Nossa Senhora. É o 3º com o Neto ainda. Com o Neto, É mesmo? É com o Neto, sim, o escapismo é com o Meu Neto. Deus, vídeo, muito tempo. Tá aí no canal, tá aí. Só procurar por aí. Era na época com o Neto. Neto, um abraço, meu irmão. Inclusive, Saudade de você. Eu acho que nesse episódio a gente aborda... A gente não, vocês, né? Eu não tava eu tava atrás das verdade, o Clóvis vocês abordam algumas questões de crime, justamente, lá, de situação. Porque a gente tenta fugir disso, né, mano? E aí vai pra literatura. Mas quando a literatura tá tão sangrenta quanto a nossa vida, e essa é a maior busca dessa galera, eu fico pensando que tipo de efeito isso vai ter. Sim. Tá ligado? Tem uma coisa interessante que eu fiquei pensando enquanto você falava, que é assim...
Pô, tu não prestou atenção no que eu falei, não? Só ficou pensando? Não, eu prestei atenção e pensei a partir do que você pensou. Então, muito Ele- obrigado. Você é muito bravo. né? Multitarefa. aí. Cara, é isso. É o Brian agora, você que tá aí, vou dar uma dica pra você. O Brian é medidor de inteligência, entendeu? Quando alguém falar, pô, você é inteligente, aí você fala, não sou um Brian, mas tô aí pra que... Meu Deus. Seguindo aqui. Eu fiquei pensando, o Brasil, né, esse cenário assim de vale de lágrimas e de sangue, né? Isso é o... E ponto. E ponto, esse é o Brasil. E a gente sabe que em questão de justiça a gente é muito ruim de devolver à sociedade a explicação dos crimes, né? Então tem muito crime que a gente não consegue resolver. A gente vai ver taxa de resolução de homicídios no Brasil é muito baixa. Baixíssima. O número de homicídios é muito alto e o número de resolução é muito baixo, assim. Se eu não me engano, não chega nem a 10% dos crimes A resolvidos. última vez que eu vi, isso foi em 2018, porque foi antes do podcast, que eu fui procurar pra ver alguma coisa na época da eleição presidencial De do 18 Bolsonaro, ali. de 2018. E aí, eu vi que a gente tava com 7,9%. Resolvidos. De todos os crimes do Brasil. Vocês acham, então, que talvez esses programas trazem algum tipo de satisfação conclusiva Eu a respeito acho de que é crimes? isso. É uma forma de as pessoas também olharem e falarem assim, pô, Porque nem todos eles chegam a uma conclusão de, foi fulano, foi Acho assim, que, mas assado. só de organizar e pelo menos mostrar que é mais complexo do que só uma investigação, já deixa aquela pessoa de alguma maneira resolvida porque houve uma investigação de fato. Sim. Então, assim, quantas pessoas, eu pelo menos conheço gente que perdeu familiar de forma violenta e não sabe o que aconteceu com aquele familiar. Isso é muito angustiante. Cara, isso né? Você é um não bagulho saber o que surreal, né, aconteceu. mano? Eu conheço gente que perdeu, assim, parente morto de forma violenta e não sabe quem foi que Eu matou. conheço em Queimados uma prima de um cara que o cara simplesmente desapareceu. E ainda tem isso. E não tem nada, nenhuma E pista, nenhum paradeiro. uma coisa que me intriga no gosto por esse tipo de conteúdo é a gente, né, nós vivemos... Você gosta desse tipo de conteúdo? Eu não gosto, eu não consumo, por quê? A gente Fica vive no Rio de tenso, né? Janeiro. Fica com um A cagaço. gente já tá cercado por violência o tempo todo. Então eu não vejo por quê. Se já tem esse tipo de coisa ao redor na vida real, no jornal, na TV, porra, pra que eu vou consumir isso também na ficção, que é a hora do meu escapismo? Eu vou querer ir pra um outro tipo de conteúdo que Mas me nunca leve te- pra longe disso. Nunca te bateu aquela coisa da curiosidade mórbida de ver como é? Porque eu acho que isso pega muito a galera, ainda mais assim na adolescência. Eu lembro de quando eu era adolescente, eu sabia muito sobre serial killer. Assim, eu lia Pô, mas sobre. você era muito dodói quando jovem. Você realmente tinha Mas isso é uma problema. coisa que outras pessoas jovens gostam muito de Sim, saber. pô, total. Então, às vezes eu vou falar de alguma coisa de serial killer porque cabe ali numa aula, por exemplo. Aí o cara fala assim, o Ed Guy. Eu falei, o Ed Guy, Ed Guy. Que Edgar tipo de aula Banda. você tá dando aí, Porra, cara? não. Não, alguma Tia, tô coisa, zoando, tô sei lá, zoando. assim, uma coisa muito aleatória. brincando. Né? Então Mas eu vejo que os caras sabem, as meninas também sabem. Eu e tal. ia, e mesmo quando eu consumia esse tipo de material, era naquele âmbito que eu falei, sempre da ficção. Eu sei que aquilo não existiu, é falso, sei lá, filmes de slashers, Jason, É todo mundo tocando Halloween. guitarra? Meu Deus. Jason, Halloween, essas coisas que tem o Hora do assassino, Pesadelo e né? tal. Que tem um assassino imparável, aquela coisa toda. Aquilo é ficcional. É. Então, aquilo me trazia, de certa forma, um conforto. Quer dizer, isso não aconteceu. Inspirado, talvez, mas Pode assim, tá tão acontecer, processado em ficção que Sim, nem sim. passa pela Mas realidade quando mais. vinha essa, baseado em fatos reais, aí me bugava. O Clóvis tem um bagulho muito pesado. Ele levantando a mantinha assim, ó. Baseado em fatos reais. Vou me proteger. Botando a mantinha. Bota o cobertorzinho assim, tranca a porta. Isso me lembra muito da minha infância. Cara, eu tinha um cagaço de ficar em casa sozinho no escuro. E aí, quando eu ia ao banheiro, eu desligava a luz e eu vinha na toda, pulava na cama e me cobria. Eu falei, mano, qual é a Não vai proteção, tá adiantar. ligado? Isso é uma A coisa... cama é checkpoint, né? Se eu perder a vida, eu volto daqui. Muito bom. Cara, isso é uma coisa curiosa, porque eu sempre comento que eu posso ver It, a coisa, esses filmes de monstros, coisas pesadas, pra mim é tranquilo. Eu posso até me assustar na hora, mas pra mim é tranquilo. Se eu assistir Tropa de Elite, eu tenho pesadelo. Mas é aí, pesadelo. mas aí você pesou pra caralho agora, mano. Mas é porque Você pensou é a pra violência próxima da realidade. Sim, eu entendi. Entendeu? E faz todo sentido, faz todo sentido. Mas eu acho que o Brian falou uma parada que eu acho fantástica, patrão. Que é o seguinte, essa proximidade com Você a quer dizer realidade... que o que eu falei não é fantástico? também? Não, é também. É porque vai muito do que você falou. Porque... Não foi um Brian, mano. Não, porque qual é o lance? Vai Ai, muito, meu Deus. o que você falou vai muito ao encontro do que o Brian falou. Do seguinte, o fato dessa realidade ser tão próximo igual a Sim, Tropa sim. de Elite e a
a esperança da solução da coisa, tipo, vamos dar uma explicação pra aqui, vamos solucionar isso, vamos resolver isso. É isso que faz você ter pesadelo. Porque é muito próximo, é isso que faz a molecada também querer muito assistir isso, querer muito consumir esse tipo de produto. Só que ainda assim eu acho ruim, tá ligado? Porque assim, óbvio que aqui eu não tô botando juízo de valor, não é essa a ideia. Eu acho ruim, não é juízo de valor. Porque, Não tô julgando, mas porque é assim, Não, pô, vai lá. tu pega um moleque de, sei lá, 13 anos, 12 anos, e aí fica consumindo só isso, é diferente de um videogame, é ficção. Um videogame, olha aí, ó, você que tá nos assistindo, videogame, ficção, entretenimento. Você e seu suave. Luiz Inácio. Lula, culpa é ela, tá tudo certo, videogame, não sei imitar não. Ele fez a Regina Roca. Né? Eu achei até que fosse a Leda Nagli. Caraca, só piora. Aí, fiquei até triste agora, acabou o programa, valeu. A frase do dia. Videogame é entretenimento. E vai tomar no cu. E aí... Mas assim, eu acho que o videogame é um entretenimento. E assim, segue o baile. Não é real. Agora ele fica consumindo esse tipo de situações. Porque é um bagulho real, é um bagulho brutal, tá ligado? E tá ali, mano. E eu fico pensando, cara... O dia que eu tava em sala de aula e escrevendo no quadro e 2 crianças do 6º ano conversavam entre si sobre a série Dahmer, um canibal americano, eu falei, oi, pra onde a gente tá indo? Calma aí. Eu lembro de ter eu não comentado parei isso. pra conversar com as crianças porque eu não queria... Qual é a faixa de idade dela? Não, Sexto ano. Sexto ano, pô. 11, 12 anos. 12 anos. Nossa, E não, o isso é muito Dahmer, pesado. né? Dahmer é um bagulho Que extremamente é uma pesado. série ficcional. Sim. Não é nem o True Crime, assim, investigação, documental, mas tá baseada ali no Dahmer e tal. Tá Então, escrito lá, baseado em fatos reais. Fudeu. Fudeu! E o Jeffrey Dahmer é um serial killer bastante conhecido. Sim. E aí entra esse outro papo aí que é a cultura norte-americana. Esse povo me dodói, né? Muito, a cultura cara. norte-americana faz uma coisa muito bizarra com o serial killer, que é... Você pega esse cara que ele provocou uma série de violências e ele deixou muita gente ferrada, assim, não só quem ele matou, mas as famílias, né? Ou seja, ele causou mal em muita gente. Esse cara ganha o holofote. E aí... E ele vira uma espécie de herói meio inspiração, esquisito, pô. assim. É uma loucura, O não faz Ted sentido. Bundy, por exemplo, né? Sim. Teve até uma porque polêmica recente, porque o Ted Bundy era um cara... O real Ted Bundy é um cara visto como um cara bonito. E aí pegaram um ator que também era bonito pra fazer o Ted Bundy. E aí a coisa era, nossa, esse homem aí me amarrando, tipo... E eu não tô nem falando que a culpa é das mulheres que falaram isso Não, quando não elas é, estavam mas olhando pra tipo, ele Mas sexualizadamente. acaba que alguém vai ver aquilo e cultuar alguma coisa daquele conteúdo ali. Que ele vai falar assim, esse cara era inteligente, olha só como é que ele era, ele só usou pro mal. Porque assim. algumas dessas séries, Muito principalmente maluco, né? as que são ficcionais, baseadas, tipo, teve uma série recente da Netflix também que fez muito sucesso sobre um serial killer, eu não vou lembrar o nome agora, que é aquele ator que fez o Mercúrio lá dos X-Men, com Evan Peters, né? Sei lá, não lembro o nome do ator. Enfim, É o Dahmer. é o Dahmer? É, pô, Não lembrava o nome. E aí, rapaz, teve muito problema porque uma galera tava falando, pô, mas aí humanizaram o cara. Obviamente ele é humano e tal, mas... O problema... Humanizaram o humano, meu Humano é Deus! absurdo. Mas aí o absurdo é que, para algumas pessoas, o que ficou ressaltado é esse lado mais humano. E aí você começa a admirar Sim. o cara, porque, não, mas é porque ele teve problema. Tá? Você começa a colocar numa caixinha de, não, mas é porque ele faz isso por causa disso. E aí, vamos trazer pro Brasil essa questão da humanização. Porque quando teve o filme da Suzane... Foi a Suzane? Foi. Foi Suzane Richthofen. Então, falaram a mesma coisa. Pô, botaram ela como coitadinha. Falaram que ela matou os pais porque fumou maconha. Caralho. Foi mal, tava doidona. Tem uma galera que dá essa desculpa mesmo. Tem a galera que é brava. E aí, óbvio que vai humanizar, porque é humano. E assim, é um roteiro. Recentemente, a Amazon Prime fez a série Dom. Sim. Que é sobre o Pedro Dom, que foi um cara que furtava casas e tudo mais, casas luxuosas no Rio de Janeiro, um moleque da classe média do Rio de Janeiro que fazia isso. E aí humanizaram o cara pra caraca, humanizaram o pai do cara. E assim, a filha veio a público e falou, não, meu pai era um monstro. Meu pai na série fala que o Dom... Que foi o pai que vendeu os direitos e contou a história. Meu pai fala que o Pedro, por exemplo, não sentia dor, mas é mentira. É porque ele espancava o Pedro quando chorava. Então o Pedro não podia chorar.
Ele não podia expressar sentimentos. O meu pai, ele botou que ele era o herói, que ele não pegava dinheiro e tal. Mas meu pai foi um dos caras que começou com a milícia no Rio. Então, aí tu fica, cara... Filha do cara veio a público pra Pra esclarecer. falar isso, tá ligado? Da mesma forma, as famílias das vítimas do Dahmer vieram a público quando a série foi lançada, falando que era muito doloroso pra elas ver a história dos seus parentes sendo reencenada pra todo mundo ficar comentando, que é um negócio meio delicado também. Pô, claro, você tem a total, vítima pô. da história, É isso, né? Você é tá isso. contando do ponto de vista de quem cometeu o crime, vai analisar cometeu ou não cometeu, aí reviravolta judicial, não sei o quê, mas você tá trabalhando com o potencial assassino da história. E as vítimas que estão ali sendo mostradas, né? Então, assim... É isso, porque tem uma dor... Vai ter esse que assim, momento. não é sarada essa dor, tá ligado? E aí você vai ficar ali cutucando essa ferida, cara. E gerando dinheiro, interesse, né? Porque isso é uma empresa que tá também, de alguma maneira, financiando. Lucrando Tem isso, muito. Tem né? alguém que tá ganhando. A exploração da dor de outras pessoas para ganhos, né? E aí, assim, é pedagógico ver, né, o true crime no sentido de entender como funciona Sim. isso, mas também tem esse outro efeito rebote aí, que é... E a dor das famílias que perderam isso. seus... Né? Acho que o primeiro filme que eu lembro, que eu assisti, assim, que era baseado em fatos reais, assim, gringo, que eu fiquei... Falei, mano, que loucura isso aqui. E aí depois eu falei, mano, calma aí, e as vítimas? E aí foi o Zodíaco, Ah, sim. que é um filmaço. Mas Sim. ali também foi mexida muito, ficcional. Sim, e que é tal. um filmaço. Mas assim, eu fiquei... Mas você fica pensando, cara, que as pessoas que foram mortas... Pô, né? mano, porque é um caso que é um filme assim, enorme, assim, bilheteria foi monstro e tal. Seven também foi baseado no... Cara, mas eu Seven acho foi, que é outro caso também, assim, bizarro. É um filmaço também, eu Exagerou, gosto um ótimo muito. filme. Mas é a mesma coisa disso. Mas, cara, e as vítimas, tá ligado? Tipo, o cara, por exemplo, um dos caras foi morto de tanto comer. Tá ligado? No Seven, né? Isso. Esse serial killer, ele ficou alimentando a pessoa até alguma parte, o órgão dela estourar. Isso. Porque já não tinha mais como ter comida. Que era o crime da gula, né? Isso Tinha aí, o toda crime essa da coisa gula. do pecado. E aí eu fico pensando o seguinte, cara, essa família que perdeu esse cara dessa forma, Vendo isso, como que é? porque é uma coisa muito peculiar. Não é que a pessoa toma um tiro. É uma coisa peculiar. O cara planejou aquilo dali. É, tá a ligado? mesma coisa o caso do Evandro, né? Que era uma criança de 6 anos de idade. Pô, e assim, as condições do corpo da criança eram bizarras. eu assim. lembro que na época eu falava com o diretor, né? Eu falei, Diogo, a gente tem que assistir isso aqui, cara. Tu já ouviu? E aí o Diogo me deu a resposta que eu não esqueço. Ele falou, mano, eu não consigo ouvir isso. Porque eu só penso no meu filho e tal. Porque, mano, porque é muito pesado. Muito foda. pesado, tá ligado? As descrições do corpo, pô, tem vários episódios que eu chorei, pô. E quando eu assisti o documentário na Globoplay, quando o pai do outro menino... Leandro Bossi. Do Leandro Bossi. Isso. Porra, eu chorei horrores. Aquilo é muito pesado. Porque ele fala, ó, esse pedaço de terra aqui é do Leandro. Porque um dia Quando o Leandro... ele voltar. Pô, fica arrepiado. Porque ele fala, o Leandro vai voltar um dia e esse espaço aqui é o espaço do Leandro. E eu fico, mano... E, infelizmente, o coroa cara- morreu. Isso. Mas, assim, mano, sabe, eu fiquei... E é um caso que não foi pra mídia, que quase ninguém comentou. O do Evandro bombando e do Boss ali ninguém. Tanto é que o Ivan Mizanzuki já avisou que a próxima temporada de podcast dele vai ser sobre o Leandro Bossi. Pô, que maneiro, bom. Porque na época que foi encontrado o corpo do Evandro, foi encontrada uma outra ossada próxima que a perícia concluiu que era de uma menina. E aí depois mudou, falou que não tinha como concluir. Que não tinha como concluir. Só que hoje já se chegou a... Já fizeram outras análises de DNA e deu que era o osso do Leandro. Caraca. Então olha que doideira. Desde 92 você já tinha a O ossada corpo do do Leandro cara. ali. E a família ficou até a morte do pai. Não, o pai morreu O sem pai saber. morreu sem saber que isso era o filho dele. Pô, isso é muito pesado, É muito né, pesado, cara? Muito muito pesado, triste, cara. Cara, eu não consigo consumir esses conteúdos. É muito Pô, então, pesado. é pesado demais, cara. É pesado demais. E aí é isso, eu fico pensando. E é uma pergunta que eu acho que todo O mundo tem que efeito fazer. psicológico disso, né? É isso. Será que essa... Faz bem? Faz é bem? isso. Será que faz bem assistir esse tipo de entretenimento? A resposta do Clóvis é bem clara já, né? Não faz bem. Não faz bem, de modo nenhum. Porque a primeira coisa que ele fala, subiu ali baseado em fatos reais, essa porra pode acontecer comigo, não quero. A cabeça entra em parafuso. É não tem isso. como. E é muito preocupante, porque a gente entra numa pira de tipo, mano, eu preciso me proteger. E a gente entra num... E você fica numa neurose, fica com medo de sair na rua, na esquina, sabe? Ou você já nem sai, né? Não, porque... Não. Mas assim, de fato, você começa a ter uma experiência de vida social que começa a ser toda ela
tensionada. Porque Total. você vê que tá todo mundo muito vulnerável no fim das contas. Assim. E aí, tu não quer ir pra alguns lugares. Falou, pô, não vou sair daqui, não vou pra cá, não vou pra lá. Por quê? Porque foi num lugar como esse que aconteceu aquele crime lá. E sempre tem algum lugar onde aconteceu algum crime. Exatamente. É isso, porque... Sempre foi numa festa, sempre foi num evento. Numa sempre praça. Foi voltando do trabalho. numa praça pública. Sempre foi nesses locais. Sempre foram então, nesses assim, é muito louco a gente pensar. Eu, particularmente, acho que não é bom. Eu entendo o rolê que é, assim... É legal conhecer sobre como aquela cabeça funciona, como foi planejado, como que as coisas se organizaram. Eu entendo isso, eu acho importante. Eu, particularmente, acho importante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o seguinte... Cara, o quanto que isso pode ser danoso? O quanto isso vai fazer com que a gente fica tal qual o patrão, de pensar só nisso. Caraca, mané. Porque, caraca... E isso gera uma ansiedade, que, na minha opinião, é o mal dessa geração agora. Sim. É a ansiedade. Elas estão ansiosas o tempo todo, preocupadas o tempo todo, porque a gente não consegue desligar. E como tá todo mundo vulnerável e os crimes não são resolvidos facilmente, tem todo esse abismo social que a gente está falando aqui, eu acho que as pessoas tendem a ter respostas mentais, psicológicas, mais rápidas, mais até totalitárias em algum nível. Ou seja, você começa a ter em algum nível inconsciente, subconsciente, uma espécie de visão de sociedade onde a resposta tem que ser rápida e agressiva, e isso já move ali um certo sentimento meio quase que fascista, um proto-fascismo, assim, de tem que acabar, tem que evitar, tem que agir com violência, e aí tem que coibir. A gente volta para aquilo que a gente sempre fala, que é um assunto, né? que a gente sempre fala. Que é assim, não tem como, mas a gente vive num sistema que nos aprisiona e a gente precisa de resposta rápido, tudo é muito rápido. Durante essas violências que aconteceram na escola, eu tive um debate com o diretor, porque eu falei, ele deu uma solução, eu falei, cara, mas essa não é uma solução. Isso não vai solucionar o problema. Ele, pô, mas não importa, eu preciso de uma resposta. E eu falei exatamente isso, amigo. A resposta não é... A resposta não é solução. A solução para o problema não é... Não existe nenhum problema social que vai ser resolvido assim. Não tem uma resposta fácil, não tem uma resposta única para tudo. Sim. Cada caso vai precisar de uma ação diferente. Porque com isso, análise... porque cada local vai ter a sua especificidade. Então você tem que entender. Vai ter um lugar que a comunidade vai participar mais, tem um lugar que a comunidade vai participar menos. E é tudo muito difícil. E aí eu acho que cria muito essa parada, esse pensamento do tipo, tem que ser e acabou, vambora, isso e aquilo. Porque aí você vai, por exemplo, não estou dizendo que todo mundo que assiste conteúdo de True Crime chega nisso, mas você começa a pensar, pô, então acho que a gente tem que andar armado mesmo, para poder se defender se caso uma coisa dessa aconteça. É o ponto. E aí eu vou lembrar... Oh, meu Deus do céu. Recentemente teve audiência pública na LERJ sobre segurança nas escolas, e aí um cara falou que é o seguinte, Deus, ele deu a inteligência ao homem para criar arma para que todos eles sejam iguais. Puta que pariu. Porque uma mulher contra uma mulher indefesa, pequena, contra uma pessoa grande, alta, um homem forte, a única coisa que vai deixar os dois em pé de igualdade é uma arma. Claro que sim. E aí eu olhei para o fundo dos olhos dele e falei, é um arrombado, né, mano? Mas é isso, mas é uma solução prática pra ele, tá ligado? Tipo, fácil. Mas é uma solução prática pra quem pensou 1 minuto e meio sobre uma solução. Não, eu fico pensando o seguinte, cara. Beleza, vamos armar? Vamos armar, mas vai ter um bolsa-arma. Ó, vem aqui pegar seus 12 mil pra comprar tua pistola, isso e aquilo. Porque não é barato uma arma. E quanto mais conteúdo de True Crime a gente não vai ter, né? Porque o quanto que a gente não vai... Agora, aí vai aumentar muito. O bagulho vai ficar louco. É isso, temos um programão aqui. Vamos pro Momento Caio Mecenas? Vambora. Vamos lá. Momento Caio Mecenas. Pra você que chegou agora, não faz ideia do que seja esse Momento Caio Mecenas. Brian, o que é o Momento Caio Mecenas? O Momento Caio Mecenas é um momento de indicação cultural, basicamente. A gente fala de alguma coisa que a gente acha que pode contribuir. A gente pratica o mecenato. A gente pratica o mecenato, né? Que é essa ideia de financiar. Só que a gente não financia porra nenhuma, a gente quer ser financiado. É uma dica. O patrão deixou isso bem claro. A gente tem que fazer o Caio Mecenas reverso, né? Que é pedir financiamento. Pedir financiamento. Mas é isso, a gente financia com a palavra. Né? Que é o que nos resta. Olha. Nossa, testemunho dos Clóvis. Então vamos lá, vamos para nossas indicações, né, patrão? Eu vou indicar 2 séries aqui. Ser bem breve aqui, que a explicação é bem direta. Tem um crime.
E tem um crime e é Tem isso. um crime, aconteceu, as pessoas explicam. Crime é isso. ocorre, nada acontece, feijoada. E aí, os mistérios abundam. Isso é uma fala de um desenho chamado O Tique. Mano, muito mas foi bom. muito aleatório. E os mistérios, aí a bunda. Abundam. Enfim, O papacu da bunda grande. eu vou indicar 2 séries da Star Plus. A primeira é American Crime Story, que aborda o caso do O.J. Simpson, né, que é um caso muito famoso Sim. lá nos Estados Unidos, sobre o assassinato da ex-esposa dele, acho que da filha, não sei. Tem um caso muito bizarro, que o cara ficou preso por anos e anos, aí depois descobriram, não, na verdade não é culpado, agora ele é e tal. E tem muita reviravolta, assim. A série é muito boa. É a minissérie, né, curtinha, tá lá no Star Plus. Documental? Não é documental, ela é Ficcional. 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 Baseada em fatos reais. Baseado em fatos. Com Cuba Gooding Jr., tem o John Travolta também. Ah, uma série maneiro. muito Pô, boa. maneiro, John Travolta. A série é muito boa, muito bem produzida. E a outra série também do Star Plus é a Only Murders in the Building, que aí é uma série de comédia que, curiosamente, aborda os três protagonistas, que são o Steve Martin, o Martin Short, tem vários Martins, e a Selena Gomez. Eles são fanáticos, né, aficionados ali por podcasts de true crime. Só que aí eles se encontram por causa disso, só que aí acontece... Tá indo, velho. Mas que engraçado o plot da história. É engraçado, porque aí acontece um crime no prédio em que eles moram, e aí uma série de eventos ligados a eles ali faz com que eles comecem a pesquisar, investigar e criar o próprio podcast deles. E aí tem uma série de reviravoltas ali, é muito interessante. Já tem 2 temporadas, vai vir uma terceira agora no meio do ano, e assim, o elenco é de peso, passa por pessoas como Sting, tem Meryl Streep, não é? A Meryl Streep vai entrar na terceira temporada. Maneiro, agora. maneiro, hein? É muito legal essa série, muito divertida, apesar do tema pesado. tema pesado. A série tem muito humor, é muito legal. E, bom, são essas 2 recomendações aí. Muito bom, muito Depois bom. do doutorado em Grey's Anatomy, né? Vem aí o doutorado em podcast de True Crime. A pessoa se sente autorizada agora a investigar. Claramente. E a tua, Brian? E Eu vou aí? indicar 2 coisinhas, né? Uma delas é um livro do Michel Foucault, filósofo francês e tal, que na real é um livro bem interessante porque ele analisa um caso criminal. Que é o livro que se chama Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. O nome do livro é esse? É. Caralho, mas não sabe escolher nome, né? Mas é Ou interessante esse careca ruim livro. de nome da porra. Eu acho que é vendável. Porra, não, mano. Não, mas ele nem escreve com a intenção de ser Isso, um desculpa, livro. mas isso me lembra Rigoberto Menchú. Então, você... Pô, que é um livro. O nome do livro é Eu, Rigoberta Menchú, e assim nasceu a minha consciência. Porra, um nome enorme, tá ligado? tipo Cristiane F. Não, eu adoro. Esse aí é bom. Esse que é um título Cristiane longo. F. Drogado e prostituído aos 13 anos. 13 anos, é. É o nome do livro. E é o nome do filme que foi... Também, exatamente. É o nome do filme. Eu acho o nome horrível, mas vai. Mas assim, o Pierre Rivière foi um cara que sofreu um processo criminal contra ele, porque ele matou a mãe, o irmão e a irmã. Como diz o Degolado. Exatamente, como diz o nome. E aí o Foucault, ele vai fazer... É muito direto, né? Esse é um caso, você nem precisa ler o título. Foda-se, eu já sei o que aconteceu. É mistério. Muito bom, vai. Ai, meu Deus, Foucault, coitado do Foucault. E é legal esse livro, porque na verdade ele não é um livro ficcional, não é uma narrativa. O que ele faz é pegar o processo desse Pierre Rivière e pegar assim, o que aconteceu com ele no campo do direito, ou seja, entender qual foi o julgamento contra ele, né, baseado no crime que ele cometeu de fato. E ele é um confesso, né, réu confesso, mas também tem um lado psiquiátrico, ou seja, a produção de um laudo sobre esse cara para justificar por que ele teria cometido aquilo. E o que o Foucault está querendo com esse livro é tentar mostrar como é que direito, psicologia e psiquiatria às vezes se misturam na produção de um sujeito que é o criminoso. Porque para nós, assim, quando a gente pega um Jeffrey Dahmer, ou quando pega o assassinato do menino Evandro, ou quando acontece um crime e não tem explicação, a nossa tendência é tentar justificar isso com base nesses 3 domínios, né? Sim. Que é a psiquiatria, que vai tentar entender a mente do criminoso, a psicologia, que vai tentar entender a dinâmica do crime, e o direito, que vai tentar entender a materialidade do crime. Então o que o Foucault está fazendo com esse livro, que é um relato criminal, é tentar mostrar assim, quais são as bases do modo como nós hoje, como sociedade, entendemos o que faz um crime ser um crime.
Um indivíduo, uma situação e uma materialidade maneiro, tá? criminosa. Maneiro. Mas é grande o livro? Não, é um livro de, sei lá, 200 páginas, maneiro. talvez. Me interessei. O título legal- é péssimo, mas a premissa é ótima. É ótimo. Mas o ótimo. legal do livro, e eu acho que é isso que justifica o título, agora vocês vão calar a boca de vocês. Tem um plot twist para o título. Tem um plot Não, é twist. impossível. Tem um plot porque ele twist. não matou? Não, calma. Tu quer saber Porque, o final ó, do livro, é isso? A primeira Não, parte... isso é um caso já conhecido. A primeira parte do livro é o discurso jurídico, tentando entender o crime, o processo. A segunda parte é a produção de um laudo sobre esse cara. E a terceira parte é o relato do próprio Pierre Rivière sobre o porquê dele ter feito aquilo. Que aí você vai passar a entender também que não é só uma questão institucional, mas tem um sujeito que faz alguma coisa. Sim, claro. Que aí entra a parte da psicologia principalmente. Ou seja, existe o discurso do direito, o discurso da psiquiatria que vem de fora, né? É alguém Sim. que explica o que acontece E aí, comigo. o último é ele. É ele tentando se... Não é ser tentando se explicar no sentido de dizer, pô, me libera Mas ele aí. contando. Mas ele contando quais são os condicionantes maneiro, mentais tá? dele. Maneiro. Então ele junta essas três narrativas pra mostrar assim, como Você é que... tem esse livro? Não, não tem. Tem PDF, né? Dá pra jogar no O Kindle. O clássico, é. Dá Aí eu pra jogar no mando pra Kindle. vocês depois. É um livro muito interessante. A segunda indicação é um filme ficcional, que é um filme do Akira Kurosawa chamado Rashomon. Porra, mas tudo nome difícil. É, o Rashomon é Parece coisa de Pokémon. Quem é? Será que é japonês, esse patrão? Pokémon? Será que é porque é japonês tão parecido? Quem é esse Pokémon? É o Hachino Gramana. Meu Deus. O Rashomon é um filme de 1h20 de duração. Ele é da década de 50, 1950 esse filme. E ele se passa com 3 personagens que estão discutindo um caso criminal que aconteceu. Porque um deles testemunhou o julgamento. E esse cara que testemunhou o julgamento, ele vai contar como foi o julgamento. E qual é a história? Um samurai com sua esposa atravessava uma floresta quando um bandido amarra os dois e violenta sexualmente a mulher do samurai e mata o samurai. Só que você tem a esposa do cara e você tem o bandido que cometeu esse crime. O bandido conta uma versão da história. A esposa conta uma versão da história. E um médium incorpora o marido morto E conta uma que terceira. conta uma terceira versão da história. O legal é que você vê em 1h20 essas 3 versões da narrativa e o final é inconclusivo também. E aí o final é tão inconclusivo que chega quase a ser uma coisa meio assim existencial sobre o que é a verdade, sobre como a gente pode concluir o que aconteceu de fato, porque a gente sempre vai ter o que aconteceu com base em alguém que tá contando. Que é o que faz o True Crime, por exemplo, funcionar. Tem alguém contando de um jeito. Sim, Vai isso ter aí. um ponto de Né? vista. E é muito interessante que esse filme ele gera uma coisa que no cinema é chamada de efeito Rashomon. Que é toda vez que você tem um filme que conta uma história com várias versões e todas elas são meio que contraditórias entre si, a base, assim, pra explicar essa montagem de roteiro é o Rashomon do Kurosawa. Então o efeito Rashomon é mais ou menos isso. E alguns True Crimes aí, eles usam o efeito Rashomon. Pô, maneiro, Que é hein? justamente você mostrar várias pessoas contando suas versões e afinal é assim, cara, o mundo é essa miséria aqui que a isso, gente fica sim, sem sim, explicação. não tem. Agora me diz uma coisa, tá onde isso? Eu ia O perguntar isso Rashomon, agora. cara, ele tá, assim, em termos de streaming, você pode encontrar ele por outros caminhos, mas em streaming ele tá no Belas Artes à la carte. Pô, você tem um bagulho Que é- muito peculiar, né, mané? Puta que pariu. Nunca é no Netflix, numa Amazon. cara. Nunca é, mané. Nunca. É no Mob. mas- É na... Pô, caralho. Porra, Praia. Na moral. Me ajuda, Praia. Mas é isso, tá Ah, mas lá. olha só, Eu posso passar o acesso pra você. Eu fiquei tão curioso que eu vou atrás. É desse filme muito pra ver. legal. Não, eu também quero fiquei atrás. bem Eu quero curioso. sempre ir atrás. E assim, pra um filme de 1950, ele é muito moderno. Colorido? Porque ele Não, ele é preto e branco. Mas ele apresenta a história de um jeito que você fica, assim, realmente muito impressionado com a modernidade do que ele tá colocando, sabe? Porque é um Japão meio feudal, tá? O filme não se passa Sim. no Japão contemporâneo. Mas ele é um filme muito arrojado na montagem do roteiro dele. E é o maneiro, primeiro maneiro. filme que faz isso. Porque a gente, antes disso, não tem essa estrutura de roteiro que hoje a gente vê a galera explorando tranquilamente. Não é à toa assim. que Kurosawa é explorado até hoje como referencial para Pra muita gente. Assim, Scorsese gosta muito do Sim. Kurosawa. e Pô, tal. foda, foda. E até coisas mais pop. O Mandalorian tem episódios que são totalmente focados na estética Kurosawa. Exatamente. Então o efeito Rashomon por causa do filme, que tem um pouco a ver com essa questão de não saber o que é um crime Muito de verdade, bom, né? O que muito aconteceu. Cara, minha indicação vai ser duas também. Primeiro, eu vou indicar o Pico dos Marins, que é o caso do escoteiro Marco Aurélio. E aí, esse é um crime que já tem 38 anos, eu acho, 36 anos, alguma coisa assim.
um crime, né? Porque, assim, ninguém sabe o que de fato aconteceu. Mas 4 amigos escoteiros foram subir os Picos dos Marins, sem um guia, decidiram subir porque eles eram escoteiros, bem instruídos, todos eles eram muito bons. Um deles torce o pé, e aí eles têm que descer, torce o joelho, na real, machuca o joelho, eles têm que descer. E aí eles, em determinado momento, eles pediram pra um descer e pra avisar mais rápido a galera lá embaixo pra chegar e ter socorro. Tinha alguém ferido e tal. E esse moleque desapareceu nisso. Esses caras que estavam descendo depois, eles pegam um caminho errado e eles só chegam no local 12 horas depois. Porque o Pico dos Marins fica numa divisa entre Minas e São Paulo e eles vão chegar a Minas. Numa noite, que é a noite mais fria do ano de São Paulo, assim, dentro de uma floresta, umidade no talo, tá ligado? E o Marco Aurélio nunca mais foi encontrado. Nunca mais foi encontrado. E ele começa a desvendar algumas coisas. Quando ele pega o Marcelo, eu esqueci o nome desse jornalista, quando ele pega esse caso, o caso já estava fechado. E quando ele começa a pesquisar e relatar algumas coisas, a polícia reabre, porque ele traz informações que a polícia não tinha apurado. Então isso é maneiro, é o que a gente falou, de tentar resolver alguns casos que naquele momento os caras não conseguiram. Então tá na Netflix, deve estar em outras plataformas, tá no Globoplay, né? Também, porque é da Globoplay, mas tá na Netflix, eu não sei se tá no Spotify, Disney, né? no Spotify, Netflix não. Não, Netflix não, eu tô viajando aqui. Tá no Spotify, deve estar no Globoplay também. E vale muito a pena. São 8 ou 9 episódios só, muito rápido. E a outra indicação é um filme, cara, de 2015, que é O Abutre. Ah, sim. Pô, eu acho esse filme sensacional. É um filme que me causa um transtorno, porque ele trabalha sobre essa espetacularização do caos, da violência, do sangue. E ele trabalha de uma forma que o personagem principal, ele chega a momentos de montar cenários onde daria mais ibope aquilo dali. Caramba. E assim... E é muito louco, porque a dinâmica do filme é muito bom. E é isso. Hoje a gente tem meio que uma sensação de abutre, porque a gente tá sempre procurando carniça. Ele é um sempre... fotógrafo freelancer, né? Ele entra ele como... consegue sintonizar o rádio da polícia pra saber onde um corpo foi encontrado. Ele não é fotógrafo, ele é videomaker. Videomaker, né? E ele chega antes da polícia pra poder fotografar. E aí mexe na cena do crime às vezes. Pra deixar ela mais sanguinária, mais chocante pra sociedade. E é um cara que, assim, começou trabalhando sozinho. Ele contrata uma pessoa e essa pessoa morre, tá ligado? E ele filma o assassinato desse cara, tá ligado? Que assim, era o parceiro dele. E ele tá cagando. Ele quer explorar a todo custo. A todo custo. Então, assim, vale a pena. Eu acho que vai por esse caminho que a gente tá. Eu já passei isso em sala, assim, pra molecada. No terceiro ano pra... Mano, olha isso aqui. Isso aqui é o que acontece no Brasil. Essa espetacularização. Quando o Tino tá passando pela favela e tem uma garotada gravando clipe, ele fala lá, os traficantes nas motos, isso aqui, blá, 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 vai muito por aí, porque a gente tá comentando. Bem, eu acho que a gente tem um baita de um programa. Queria agradecer você que ficou até o final. Muito obrigado. Pra avisar vocês que a gente tem rede social. Qual é a rede social, patrão? Eu me confundi aqui agora. O canal do Clóvis Oficial vai estar aparecendo aqui, ou na tela, né? Ou na descrição do episódio. Ou você procura também, já tá grandinho. Tá não. E tem Telegram também, né? O grupo do Telegram? Tem. Como é que é o grupo do Telegram? Não sei. Também tem Telegram ainda no Brasil? Não, voltou. Toda hora essa merda. Tinha caído, mas voltou agora. Queria agradecer mais uma vez a Casa da Utopia, que abriu espaço pra gente gravar. Obrigado, Eric, que se disponibilizou a vir aqui. Valeu, Eric, muito obrigado. É nóis. E é isso, temos um baita programa. Até a próxima. Valeu. Ah, calma aí, deixa o like aí, comenta, tá? Manda pro amigo. E faltou você lembrar que a gente não tá aqui pra concluir nenhum assunto. É isso. É pra abrir o debate, levantar questionamento, pra que você reflita. É um grande preâmbulo. Isso aí. Mas é isso, é um grande preâmbulo. A gente não quer finalizar nada e você finaliza aí no teu mundinho aí. É nóis. Beijo, essa aqui é a realidade. Tchau, tchau. É isso aí. É isso. Valeu, tchau.